Imagina que você foi viajar para uma ilha paradisíaca do Caribe, você vive lá a sua viagem, só que na hora de voltar, você não só perde o seu voo, como você tem que ficar preso nessa ilha até o Natal, dividindo o quarto com uma pessoa completamente desconhecida que gosta de dormir do jeito que ela veio ao mundo, peladinha, bem confortável. Como isso aconteceu? É o relato que eu vou ler para vocês agora, então sejam muito bem-vindos a mais um Perrengues na Gringa, aquele quadro onde eu leio os relatos de vocês inscritos das suas viagens ao redor do mundo. Sento aqui na minha cadeirinha bem confortável, dou os meus pitacos, os meus comentários junto com a galera dos comentários. Então, antes de mais nada, já deixa o like, se inscreve no canal, me conta o seu próprio perrengue aqui no meconteseuperrengue@gmail.com. Eu vou adorar ler aqui. Hoje o relato tá longo, então eu não quero enrolar muito. Bora pra história. Oi, Carol. A minha história se passa no agora longínquo ano de 2007. Nossa, faz um tempinho, né? Na minha cabeça 2007 foi ontem, mas tudo bem. Nossa, ontem nada. Eu tava entrando na faculdade, meu Deus, era apenas uma jovem borboleta mariposa. No final daquele ano, eu resolvi tirar um mês de férias. Trabalhava em um grande banco e precisava muito descansar. Naquela época ainda não era tão fácil organizar a própria viagem e fazer tudo pela internet. Assim, entrei em contato com uma agência de viagens que me havia sido recomendada e comprei o pacote de 6 noites em Aruba. Guarde bem esse número, 6 noites. Seria a primeira vez no Caribe e estava empolgado por uma semana ou quase de sol e mar. Então, no alto dos meus 26 aninhos, fui lá eu sozinho para uma ilha paradisíaca. Depois de uma breve troca de aviões em Bogotá, Colômbia, cheguei a Aruba no fim de tarde de dezembro e lá em cima do avião já me encantei pela beleza que vi. No entanto, o encantamento não durou muito. Antes, quero ressaltar que o meu relato obviamente diz respeito às minhas percepções e experiências dentro do meu contexto e valoriza a época e de forma alguma deve ser entendido como uma generalização ou verdade única e absoluta. Aruba tem ou tinha o slogan de One Happy Island, uma ilha feliz, traduzindo ao pé da letra. A grande maioria com quem interagi, de carregadores de mala, recepcionistas, atendentes de restaurantes, motoristas de ônibus, alugadores de jet ski, enfim, pessoas trabalhando com turistas em geral, obviamente a economia local é toda baseada no turismo, pareciam estar enfadadas. Enfadadas? O que é enfadadas, gente? Às vezes eu não sei português, tá? Vocês me desculpem. Enfadadas. Deve ser de saco cheio, né? Acredito eu. Gente, toda vez que eu pesquiso no Google aqui do Canadá, ele acha que eu tô falando espanhol. Significado em português. Enfadado, bored. Ah, entediado. Tava meio triste assim, meio de saco cheio, acho que é isso. Enfadado, que se aborreceu, aborrecido, que apresenta cansaço, incomodado. Algumas apenas eram mal-humoradas, outras chegavam até a ser grosseiras. E hoje, quase 20 anos depois, tento olhar para trás e analisar se algo em meu comportamento estava de certa forma contribuindo para esse tipo de atitude, mas honestamente acho que não, pois estava tratando todos com respeito e cordialidade que sempre presto a pessoas com quem interajo, principalmente em viagens de férias quando estou relaxada e feliz. Sinto que preciso ressaltar mais uma vez que essa foi a minha percepção. É claro que também encontrei algumas pessoas bacanas, simpáticas e cordiais. Cara, eu vou dar uma pausa aqui porque recentemente eu fiz uma viagem com o Léo para um resort no Caribe. Falei tudo errado. Para um resort lá na Bahia. Eu já fui também para um resort no Caribe, foi minha primeira viagem internacional com as minhas amigas, foi muito, muito legal. A gente também teve que fechar pacote de viagem, porque foi uns 2 anos depois, foi em 2009 que eu fui pro Caribe, fui para Curaçao, que inclusive é a ilha que a menina do documentário da Netflix sumiu, né? Deus que me livre, fiquei traumatizada com isso. E era muito normal isso, né? Você fechava através de agências de viagem e você, né? No meu caso, a gente se hospedou no hotel, era o Hilton. Me achei muito chique de hospedar no Hilton. Eu lembro que a gente fechou porque o menino que minha amiga tava dando uns peguinhos, assim, ele trabalhava numa agência de turismo e ele conseguiu, tipo, por preço de custo, digamos assim, foi muito... Gente, foi muito barato. Muito! Tipo, era uma semana no Hilton, que é um resort de frente pra praia, em Curaçao, com translado, passagem aérea, tudo incluso. E tipo assim, alimentação, né? É um hotel all inclusive. 3 mil reais a gente pagou na época. Mano, nunca que seria esse valor hoje em dia. Tipo, deve ser milhões. E por que eu tava falando isso? Ah, porque eu me hospedei nesse lugar. Na época, como foi a nossa primeira viagem internacional, a gente tava interagindo muito com todo mundo do hotel. Então todo mundo do hotel era muito legal. A gente nem falava inglês direito. Era na base das mímicas da vida. Inclusive uma amiga minha... eu tenho 2 amigas Bianca que foram comigo nessa viagem. A Bianca que mora aqui no Canadá e a outra Bianca. A outra Bianca, gente, ela era a que menos falava português.
Ela só falava, tipo, com as mímicas dela e ela saiu amiga de todo mundo. Tava começando um negócio de Facebook na época, ela adicionou todo mundo do hotel no Facebook. Eu tenho essa galera até hoje aqui no Facebook, inclusive. Então, a percepção que a gente teve por estar muito empolgada e a gente interagia muito com os funcionários da nossa idade, inclusive a gente saiu com essa galera pra balada depois, todo mundo feliz, todo mundo, tipo, fazendo um ano sabático, trabalhando em resort e tal. Só que nessa vez que eu fui com o Léo pra Bahia, no resort, todo mundo tratou a gente muito bem. Muito. Fomos tratados, assim, príncipes e princesas. Mas a gente se sentia mal o tempo inteiro. Era muito bizarro ver que a gente tava numa piscina de milhões de metros quadrados. Um dos funcionários, o Léo, conheceu... Olha a coincidência. O Léo conhecia um desses funcionários de uma viagem que ele fez pra Morro de São Paulo. Ó que doideira. E aí a gente, tipo, falando, ele me contando, né, como que ele conheceu essa pessoa e tal. Eu ficava olhando pro cara. O cara tava trabalhando no bar do hotel. Gente, tinha, tipo assim, um monte de criança, de velho bêbado, de umas mulher meio... Ai, não quero julgar, mas parece meio do job, assim. Assim, tinha famílias também, assim, mas era muita gente em volta desse cara e todo mundo pedindo caipirinha. Ele pingava suor e eu não via ele beber uma gota de água. Ele ficou horas ali, até uma hora que a gente foi pedir pra ele uma bebida se sentindo mal, né? Do tipo assim, nossa, lá vai a gente encher o saco dele. Eles tá muito tipo, gente, era nitidamente, a gente via eles muito cansados o tempo inteiro. Acredito que eles são jornadas, assim, de trabalho um tanto quanto bizarras. O resort era afastado, né? Não acho que ninguém morava ali perto também. É um pouco estranho, assim, conforme você vai amadurecendo, crescendo, entendendo o sistema que a gente vive. Enfim, não quero entrar nesses temas, mas eu acho que ele até vai tocar nesse assunto aqui, né? Vamos ver. Resumindo, a galera é estranha, então não acho que as pessoas tratam ele mal propositalmente, as pessoas estão cansadas fisicamente, mentalmente, emocionalmente, tipo, cansadas, sabe? Enfim, rotinas exaustivas. Um outro fator que me desapontou, e aí o único culpado sou eu, é que, pelo que eu pude perceber, a ilha é mais propícia para famílias ou casais, não tendo muito apelo para um jovem de 26 anos, solteiro e gay viajando sozinho. Ainda mais que naquela época não existiam aplicativos de pegação. Nossa, é verdade, cara, não existia Tinder, Grindr, etc, etc. Mas eu estava muito disposto a curtir as minhas férias e resolvi não deixar que nada disso atrapalhasse. E de fato, os meus 2 ou 3 primeiros dias lá foram divertidos. Conheci 3 brasileiros, 2 amigas e um rapaz que estava viajando com os pais. E formamos um pequeno grupinho. Fomos à praia, por sinal, o mar era mesmo maravilhoso. Andamos de jet ski, fomos pra balada, enfim, curtimos. Sim, gente, o Caribe tem pra tudo, né? Não sei todas as ilhas, mas até onde eu entendo... Eu já fui pra Cancún, né? Já fui pra Curaçao, como eu falei. Mas galera, assim, que eu conheço, que gosta muito de mergulho, e lá é maravilhoso pra mergulho, fala que, tipo, sempre tem um lugarzinho, um barzinho, um centrinho, assim, pra você sair. Não sendo só os resorts, né? Que às vezes não, quase sempre é só família. Só que esse pessoal já tava indo embora. E 1 ou 2 dias depois, eu voltei a ficar sozinho. Até aí, eu decidi aproveitar meus dias que restavam na ilha da melhor maneira. Acordava, tomava café da manhã no hotel, ia à praia, ficava até o início da tarde, almoçava, voltava pro quarto, tirava uma soneca e depois saía pra jantar ali por perto. Hoje, escrevendo isso, vejo que esses dias foram gostosos, mas na época eu não tava muito bem, tinha acabado de ter uma pequena desilusão amorosa, então me ver sozinho naquela ilha de casal não ornou. Nossa, tem uma tia que acabou de passar por isso. Inclusive, nesse mesmo hotel que eu fui lá na Bahia. Ela odiou, porque, mãe, é muito pra casal. Só tinha, tipo, casal em lua de mel e famílias. E aí, tipo, você tá solteira querendo ir pra passarela do álcool, lá em Porto Seguro, e você tá num hotel com suas tia. Foi difícil pra ela, foi difícil. E apenas para constar, eu sempre amei viajar sozinho. Enfim, o jeito era tentar curtir e foi o que eu fiz. Até que chegou a hora de ir embora. No meu último dia inteiro lá, feliz que a viagem estava acabando e eu ia voltar para o Brasil, passar o Natal com a minha família e curtir o Réveillon em Floripa com os meus amigos, eu decidi alterar um pouco da minha rotininha e não voltar para o quarto depois do almoço para poder aproveitar mais a praia. E de fato, fiquei na praia até ver o pôr do sol. Voltei pro hotel, pensando em tomar um banho, comer alguma coisa e depois fazer as malas para pegar o meu voo no dia seguinte. Ao chegar na porta do quarto, o cartão não abria a porta. Desci na recepção para avisar que o cartão estava com problema, ao que o recepcionista respondeu: "Senhor, a sua estadia terminou hoje ao meio-dia. Eu disse que deveria estar havendo um engano." Como assim, velho? Por que eu fico feliz quando começam os perrengues?
situação um pouco preocupante. Eu disse que deveria estar havendo um engano, pois havia comprado um pacote de 8 dias e 7 noites e o mesmo venceria no dia seguinte. Ao que ela replicou: não, o seu pacote era de 7 dias e 6 noites e acabou hoje. Nessa hora eu gelei e a primeira coisa que eu pensei foi: meu voo. Naquele exato momento, eu deveria estar sentado no avião e vendo a tripulação passar as instruções de segurança. Mantendo a calma, eu fiz a única coisa que era possível naquele momento. Perguntei se havia algum quarto disponível para mais aquela noite. Ao que ela respondeu que sim. Ao mesmo tempo, entrei em contato com uma representante local da operadora de turismo com quem eu tinha comprado o pacote no Brasil, que me orientou a ir em uma agência de turismo no local no dia seguinte, em horário comercial, e pedir ajuda para eles para me realocar no próximo voo disponível. Sem mais o que fazer naquela noite, voltei para o quarto para me preparar para viajar no dia seguinte. No outro dia, bem cedo, tomei café da manhã no hotel, que eu agora estava pagando a parte, e fui direto para tal agência. Chegando lá, ainda tive que esperar um bom tempo até um funcionário chegar para abrir. Expliquei a minha situação e o rapaz até que pareceu solícito e tentou me ajudar, mas disse que o sistema não estava deixando ele fazer nada por ali e me instruiu a ir para o aeroporto e tentar resolver por lá, com uma recomendação: chegue cedo, antes do check-in abrir. Sem pestanejar, voltei correndo pro hotel, peguei as malas que eu já tinha deixado arrumadas na noite anterior, fiz meu check-out e me meti num táxi para o aeroporto. Ao chegar lá, o check-in ainda não havia aberto e não havia nenhum funcionário da Avianca, a companhia aérea que eu estava utilizando, com quem eu pudesse falar. Então fiz a única coisa possível de se fazer, que foi sentar e esperar. Nem sei quanto tempo fiquei lá, mas pareceu uma eternidade. Assim que avistei a primeira funcionária da companhia aérea, corri para falar com ela e expliquei minha situação. Aqui vai mais um adendo importante. Acredito que a companhia aérea tinha zero obrigação de me reacomodar em qualquer outro voo. Não lembro ao certo as cláusulas do pacote com relação à perda de voos, mas tenho convicção de que a companhia aérea era a que menos tinha responsabilidade sobre o meu caso nessa história. Ainda assim, para o meu alívio, a funcionária disse que eu ficaria em stand-by e poderia embarcar caso algum passageiro não aparecesse. Nossa, falou a palavra stand-by, já me... Ó, gatilhos. Gente, se você é novo nesse canal, né, eu sempre falo aqui, mas tem gente que nunca assistiu. Se você é novo nesse canal, eu já fui comissária de bordo e a gente ficava muito de stand-by, porque a gente tinha descontos nas passagens e os descontos que eram praticamente de graça, né, que você tinha 90% de desconto na passagem, eram com essas condições, né? Você só entrava se algum passageiro desistisse ou se sobrasse em algum lugar. E isso, gente, é muito arriscado, porque imagina, você planeja suas férias, você tem os seus days off ali no seu calendário e você contar com a possibilidade de você só entrar se tiver alguém que desistir. Nossa, nessa eu já dormi 2 dias no aeroporto de Paris. Horrível, porque aquele aeroporto fecha, fica um monte de morador de rua lá dentro. Mano, sem comentários, sério. Pior que eu encontrei um amigo ainda nesse dia, mas aí foi depois. Então, meu amigo, eu já imagino o que aconteceu com você. Eu já imagino que não tinha lugar. Mas vamos ver. Confesso que nesse momento comecei a torcer para que alguém cometesse o mesmo erro que eu tinha cometido no dia anterior. Sei que não é muito legal da minha parte, mas eu queria muito voltar para casa. Até que de repente, caos. Um voo da American Airlines proveniente de Miami havia acabado de pousar no aeroporto de Aruba com atraso, fazendo com que muitos passageiros perdessem suas conexões justamente para Bogotá com a Avianca. De repente, eu me vi no meio de um monte de passageiros que também estavam brigando por um assento naquele que era o único voo diário da empresa para Bogotá, em pleno período de férias na América do Sul. À medida que os passageiros iam chegando para fazer seu check-in e o processo de stand-by não era claro sobre quem tinha preferência sobre quem, foi me dando um certo desespero, mas mantive a minha esperança. No meu caso, quando eu era comissária de bordo, era por seniority, né? Então, quanto mais senior você era na empresa, quanto mais tempo você trabalhava nessa empresa, mais direitos você tinha, né? Justo. Afinal de contas, se você está se dedicando há 10 anos na empresa e a fulana que chegou há 1 mês, você precisa ter alguma hierarquia. Eu acho que no caso dos passageiros, isso me lembra muito o caso da Ingrid Guimarães. Acredito que deve ter uma hierarquia de tipo, primeiro, high valued customers, né? Tipo, passageiros frequentes. Tipo, se você viaja muito de Avianca, você tem aquele programa de pontos, né? Então, de repente, você já é um Platinum Member, um Gold Member, um Silver Member. Eu acho que vai, mais ou menos, deve ter questão de promoção, não sei, tá? Tô chutando. Mas com certeza
deve ter a ver com quanto dinheiro você já deu para essa empresa, qual o seu nível ali dentro das condições do sistema deles. Finalmente, uma das atendentes se endereçou ao grupo dos sem voo, do qual eu fazia parte, e informou que o voo havia lotado e que não haveria lugar para nenhum de nós. Nessa hora, o caos se instaurou. Entre os passageiros que chegaram de Miami, alguns choravam, outros protestavam, ou as duas coisas. E eu lá no meio, num misto de vergonha por ter me colocado nessa situação, ao contrário dos demais que não tinham culpa de estar ali, e desespero por não saber o que aconteceria dali pra frente. Depois de muita confusão e até um certo empurra-empurra, chegou a minha vez de ser atendido e veio a bomba. Só haveria lugar no voo dali a 6 dias. 1 minuto de silêncio. 6 dias. Isso era 19 de dezembro, o que significava isso mesmo, que o próximo voo com lugar era só no dia 25 de dezembro, ou seja, só no Natal. Na hora, eu não acreditei, mas num rasgo de sabedoria, em meio ao caos, aceitei a nova passagem que estavam me dando. Lembrando, acho que eles nem tinham essa obrigação. Realmente, eu acho que no seu caso, não tem como reclamar. Eu já viajei com a LAN Chile, eu nem sei se essa empresa aérea existe ainda. Na época que eu tava voltando do meu intercâmbio pra Austrália, que eu tive que fazer uma parada, né? Tipo, nossa, esse voo foi bizarro. Eu morava em Gold Coast. Fui de Gold Coast pra Sydney, de Sydney pra Auckland, de Auckland pro Chile e do Chile para Santiago e de Santiago para São Paulo. Chegando, né, atrasou tudo. O voo de Gold Coast para Sydney estava normal, de Sydney para Auckland atrasou, o de Auckland pro Chile atrasou mais ainda e aí eu perdi o voo para São Paulo porque a conexão era curta, né? Gente, acho que eu já contei essa história aqui no canal, enfim. A gente teve que ficar um tempão no aeroporto até que, não tinha mais dinheiro. Eu tinha gastado todo o meu dinheiro na Nova Zelândia. Não tinha, porque eu morava na Austrália e aí eu fiz o meu último mês do intercâmbio, você tem livre. E aí eu viajei pra Nova Zelândia com a minha amiga. Eu lembro que eu peguei dinheiro emprestado com ela nessa época. Muito sem noção. Ou seja, eu já tava devendo dinheiro pra pessoas, pra terceiros. E aí eu cheguei no Chile e a mulher, tipo, não, você vai ter que ficar aqui. Eu não tinha dinheiro pra comprar um sanduíche no aeroporto. E aí eles dão dinheiro, né? Você tem que ficar nessa fila, nesse caos, né? Lembrando que ele tá vivenciando isso, no caso dele, ele não tem muito como reclamar, ele tá ali agradecendo por estarem dando a oportunidade dele voar sem ter que pagar. Mas para as outras pessoas, gente, imagina, fim de ano, Natal, você tem plano, você tem férias, você tem programações, você tem viagens e tudo mais. Então, nesse caso, que o meu voo atrasou não só um dia, mas 2 dias, Ai, gente, eu chorei no aeroporto. Tudo eu choro, tá? Se um dia vocês tiverem a oportunidade de me conhecer pessoalmente, serem amigos próximos meus, vocês vão ver que tudo eu choro. Eu choro todos os dias. Hoje eu tava chorando porque eu vi um TikTok do cara. O que o cara fez? Ai, nossa, eu quero muito reagir a essa história aqui, inclusive. Um cara nos Estados Unidos que morou a vida inteira lá na casa dele. Ele tinha um vizinho que era super rude com eles. Tipo, o cara super... Qualquer barulho que eles faziam, ele reclamava. Eles faziam um churrasco, o cara chamava os bombeiros, achando que ele ia botar fogo na casa. Sabe assim, tipo, vizinho louco? E aí era um senhor sozinho, já no final da vida, com vários problemas. Ai, depois eu conto pra vocês, vocês devem ter visto. Ele descobriu que o cara era um agente do FBI, aí ele, como ele tava muito debilitado, ele vestia essa casca, sabe, assim, de tipo, pessoa... Toda essa agressividade dele, esses rancores dele, na verdade, era porque ele era uma pessoa sozinha. E aí o brasileiro, né, que a gente tem esse jeitinho, foi quebrando a casca do cara, eles se tornaram melhores amigos. Ele descobriu que esse cara serviu ao exército, o irmão dele trabalhava no Pentágono, ele era ex-agente da CIA. Tá? É uma história linda, eu tenho vontade de chorar só de lembrar, então eu sou essa pessoa que chora muito. E eu chorava muito no aeroporto do Chile. E aí, nesse dia, eu não embarquei. Aí a gente teve que dormir no hotel. Só que deram um quarto pra cada um. Era um hotel maravilhoso. Nossa, eu tava tão cansada. Eu lembro que eu deitava naquela banheira de mármore, assim. Eu falava, nem tô triste. Estou feliz na minha banheira de mármore. Só que aí no dia seguinte, desespero, né? Porque a gente não embarcou no outro voo. Metade dos meus amigos, que eu tinha feito amigos nesse dia. A gente, tipo, viajou, fez sightseeing. Meu cérebro não tá funcionando. A gente fez tour pelo Chile. E aí metade dos meus amigos foram. Quando eu vi metade indo e eu ficando só eu e mais uma brasileira, chorei de novo. Falei, não aguento mais. Eu quero ir pra casa, eu não pedi por isso. Eu paguei pra estar no voo. Se vocês atrasaram, não é problema meu. E aí a menina do meu lado, plena, né? Plena, não tava chorando. E aí ela começou a ameaçar eles. E aí eles colocaram a gente na primeira classe pra voltar pro Brasil. E essa menina sentadinha na primeira classe do meu lado falou, eu vou processar, tá?
E eu assim, né, 19 anos, falando, nossa, só quero minha casa, só quero comer arroz e feijão. Sei lá, 7 meses comendo hambúrguer do Hungry Jack's, do McDonald's deles lá, Burger King. Eu só queria comer um arroz e feijão, não tava preocupada em processar ninguém, só queria chegar na minha casa. Essa menina ganhou 7 mil reais, tá? De indenização. Então, não estou incentivando vocês a processarem empresas aéreas, mas até onde eu entendi a partir dessa experiência que eu tive com essa menina é que existem algumas regulamentações, legislações, existe alguma paradinha ali que se você for atrás, pode ser que eles te reembolsem pelo que é que você tenha deixado de fazer ou perdeu. Enfim, tô me enrolando. Vamos continuar. Era isso ou nada, mas decidi que em paralelo iria procurar outros meios, leia-se outros voos, de sair dali bem antes do Natal. Mas por hora, resignado por ter que passar mais uma noite numa ilha onde eu já não queria estar, eu mais uma vez tinha que achar um lugar para passar a noite. Por sorte, ou prudência, antes de fazer o check-in no meu hotel, eu havia perguntado, torcendo para nunca precisar, se eles teriam um quarto disponível para mais uma noite e eles haviam me dito que sim. Ao lembrar-me disso no aeroporto, decidi que o mais sensato era voltar para o hotel e resolver tudo por lá. E nessa hora, entra uma personagem muito bacana nessa história. Vou chamá-la de Maria. Lembra-se do voo de Miami? A Maria era uma das passageiras que havia perdido sua conexão. Colombiana, com seus 50 e poucos anos, cabelos grisalhos e compridos, a Maria dessas pessoas free spirit, de alma livre. Já amei a Maria. Ela era uma artista plástica que vivia em Bogotá com as filhas adolescentes e voltava de uma exposição em Miami. Para ela, deram um voo no dia 24, ou seja, um dia antes do meu. Eu e a Maria começamos a conversar no meio daquele caos e nossos santos bateram. Obviamente, ela não tinha ideia de onde iria ficar todos aqueles dias, já que Aruba nunca esteve nos seus planos de viagem, além de uma simples troca de aviões. Então, eu tive a ideia de convidar a Maria para dividir quarto de hotel comigo. Isso mesmo, eu conheci o hotel e sabia que os quartos eram grandes e tinham 2 camas. Eu definitivamente não estava contando em ter que pagar mais 6 noites de hotel na alta temporada, além do que eu já tinha gasto do tempo normal da viagem. Gente, tá errado isso aí? Assim, no seu caso, acho que não, né? Porque não acho que a companhia aérea tinha obrigação de pagar estadia pra você. Mas quando eu falei aqui da minha história do Chile, né? Lá de Santiago com Alan Chile, que eu tive que ficar porque o voo atrasou, eles que pagaram o hotel. Vocês acham que eu com 19 anos devendo dinheiro pra minha amiga da Nova Zelândia ia ter dinheiro pra deitar na banheira de mármore? Tipo, eles me colocaram num hotel top! Essa Maria aí, ó, se processasse... Gente, não existe isso. É responsabilidade da empresa aérea tirar todo mundo, que foi culpa deles de terem, sei lá, às vezes... Gente, eu sei que vocês vão falar aqui que às vezes tem questões não sei falar as palavras. Meteorológicas. Só que, mano, tem umas paradas aí que se é a empresa aérea, eles que têm que colocar vocês no hotel. Vão atrás dos seus direitos. Não façam igual a Maria. Tipo, isso atrasou o voo, vou ter que ficar aqui, então deixa eu pagar 6 noites em um hotel em Aruba. Tipo, não. Descolada, a Maria aceitou. Assim nos instalamos no mesmo hotel, onde havia passado as 6 primeiras noites da minha viagem. Aqui vai um ponto inusitado. À noite, na hora de irmos dormir, a Maria me disse que tinha uma revelação a fazer. Um pouco apreensivo, perguntei o que era, ao que ela disparou: eu só consigo dormir pelada. Confesso que fiquei um pouco constrangido, mas tudo que eu disse foi: por mim, tudo bem. A essas alturas do campeonato, né, meu filho? Na manhã seguinte, tomamos café juntos e não se comentou o assunto. Público, é isso. Eu quero saber os detalhes sórdidos, entendeu? Poxa vida, como assim dia seguinte já? Eu logo saí rumo à agência de viagens do dia anterior para tentar resolver o meu problema. A primeira coisa que o rapazinho que havia me atendido falou foi: você ainda tá por aqui? E eu fiz uma cara de: infelizmente estou. E disse que esperava que ele pudesse me ajudar a sair daquela situação. Depois de alguma pesquisa, as únicas opções que ele encontrou foram pegar um voo para os Estados Unidos e de lá voltar para São Paulo. O problema é que o meu visto americano estava no meu outro passaporte que eu não tinha levado comigo, porque eu nunca imaginaria que eu fosse precisar passar pelos Estados Unidos nessa viagem. A outra opção tem a ver com o fato de Aruba ser colônia holandesa. Nossa, Aruba também é colônia holandesa? Eu não sabia, achei que era só Curaçao. Há muitos holandeses na ilha e, por tabela, uma boa malha aérea conectando-os à Holanda. Mentira que você foi até a Holanda. A sugestão, então, foi que eu pegasse um voo até Amsterdã de 10 horas e de lá um outro voo até São Paulo, mais 11 horas. Amigo, fora as conexões, fora os
tempo de embarque, você ia ficar 24 horas. Você ia até o outro lado do planeta, né? Metade, pra depois voltar pro mesmo. Nossa, zero sentido. Confesso que pensei seriamente nessa hipótese, mas o valor de uma passagem dessa em cima da hora, em alta temporada, era simplesmente proibitivo e extremamente acima do meu comprometido orçamento. O jeito então seria me conformar com aquela situação e aceitar que eu teria que passar mais 6 dias numa ilha na qual eu não queria ficar mais e pior, passar o Natal sozinha. Saindo da agência, parei numa lojinha para comprar umas camisetas, já que as que eu tinha levado para usar no tempo normal da viagem já tinham acabado. Os dias que se sucederam foram de muito descanso e ansiedade. A Maria se revelou uma ótima colega de quarto, contei para ela da minha orientação sexual, de modo que qualquer eventual segunda intenção relacionada ao seu suposto hábito noturno fosse logo ceifada. Nossa, será que era isso? Eu pensei nisso. Eu acho que era. Será que ela tinha segundas intenções? Porque, cara, tem gays e gays, né? Eu lembro quando eu trabalhava na Emirates, eu tinha um amigo gay. Nossa, tipo, nunca você olhava pra ele e achava que ele era gay, assim. Eu lembro que ele até se aproveitava um pouco disso nos voos, porque é difícil ter um cara bonito na Emirates que fosse hétero, né? A maioria dos caras bonitos, bombadinhos e fortinhos eram gays. E brasileiro é bonito, né? Tipo, fazem sucesso em qualquer lugar. E aí eu lembro que uma vez eu voei com ele, como nós éramos os 2 únicos brasileiros da tripulação, eu conversava com ele o tempo inteiro, e aí as meninas ficavam pra mim. Ai, e fulano? E blá blá blá, e nananã. E aí eu virei pra ele e falei assim, e aí, eu falo ou não falo que você é gay? Aí ele, não, deixa baixo, deixa quieto. Por quê? Porque as mulheres estavam tudo trabalhando pra ele, tudo querendo agradar, e ele lá bonitão. Mas não julgo também. Todos os dias íamos à praia de manhã. À tarde, ela saía para passear e eu ficava no quarto assistindo televisão. Nunca vi tantos filmes em tão pouco tempo na minha vida. Assim, os dias foram passando lentamente e ao mesmo tempo que eu tentei aproveitar o máximo esse tempo extra, tudo que eu queria era estar no Brasil com a minha família e amigos. No dia 24 de dezembro, a Maria se despediu e seguiu sua viagem para a Colômbia. Infelizmente, nunca mais nos falamos e espero que ela esteja bem, vivendo muitas aventuras ao redor do mundo e fazendo a sua arte. À noite, véspera de Natal, fui jantar em um restaurante qualquer e voltei pro quarto antes da meia-noite. No dia seguinte, Natal, acordei como se fosse meu último dia de um castigo qualquer. Fiz o meu check-out torcendo para que dessa vez realmente fosse o último. Como da outra vez, cheguei ao aeroporto antes do check-in abrir e fui um dos primeiros passageiros a ser atendido. Obviamente, tinha que ser com emoção. O sistema da Avianca simplesmente havia caído e todos os cartões de embarque estavam sendo impressos à mão. Para piorar, eles só conseguiram me fornecer o cartão de embarque da primeira parte do trajeto, ou seja, do voo entre Aruba e Bogotá. Fui informado de que deveria solicitar o cartão de embarque para o segundo trecho, o que me levaria até São Paulo, à equipe de terra do aeroporto de Bogotá, onde eu teria uma conexão de algumas horas. Meu Deus, o Mercúrio estava retrógrado, né, nesses tempos aí da sua viagem. Não é possível um negócio desse. Naturalmente, fiquei com um grande receio de perder a conexão em Bogotá e não conseguir embarcar no voo que finalmente me levaria para casa. Mas àquela altura eu já estava feliz de pelo menos conseguir sair de Aruba e estando em Bogotá eu já estaria mais perto do Brasil. O voo até Bogotá ocorreu sem problemas e ao pousar consegui imprimir um cartão de embarque para o voo com destino a São Paulo. Nossa, finalmente! Nem acreditei quando embarquei no 767 da Avianca rumo ao aeroporto de Nossa, você lembra até hoje? Você tá falando sério que você lembra até hoje? Você foi pesquisar antes de escrever esse relato, não é possível. Que o trauma foi tão grande que você decorou o número do voo. Nem acreditei quando embarquei no 767 da Avianca rumo ao aeroporto de Guarulhos, onde pousei no dia 26 de dezembro, de manhã. Nunca fiquei tão feliz de chegar num lugar. Juro que minha vontade era de beijar o chão. Muita gente não entendia porque eu estava tão angustiado de estar em Aruba, afinal o lugar é visto como um paraíso por muitos e sempre me apontavam que haviam lugares bem piores para eu ter ficado preso. Enquanto tudo isso era verdade, o fato é que naqueles dias eu não queria estar em nenhum outro lugar que não fosse o Brasil, por melhor que esse lugar fosse. E eu nem achava que era o caso. Enfim, um perrengue chique, super champagne problem, mas aquele ditado que diz que viajar é bom, mas voltar é melhor ainda, nunca fez tanto sentido pra mim como naquele verão de 2007. Meu pai! Cara, perrengue com voo são os piores pra mim, porque é um negócio que demanda muito, tipo,
Ai, é muito estresse. Muito estresse. Tipo, pensa que ele tava no Caribe, provavelmente ele ia tá tendo que falar os portunhol dele. Aeroporto é um lugar caótico, é um lugar perigoso também, né? Tipo, sempre tem umas pessoas estranhas, cheio de gente querendo dar golpe. O aeroporto de Bogotá é bem sinistrinho. Enfim, eu realmente acho que se fosse hoje em dia, né? A gente tá falando de 2007. É muito mais fácil você conhecer as pessoas online, né? Até pelas redes sociais atuais. Na época era o quê? Orkut? Não tinha nem começado o Facebook ainda. Você consegue colocar um story, tipo, ver quem tá por perto, se tem algum conhecido. Você consegue entrar no Tinder, no Grindr. Você consegue, tipo, ver e conhecer pessoas de uma maneira mais... Não tô falando... Ai, que susto! Ai, amiga, espera eu terminar de gravar que eu já te ligo de volta. Até esqueci o que eu tava falando. Enfim, hoje em dia é muito mais fácil, né? Hoje em dia você só entra no aplicativo, marca um date. Não estou falando que não é muito perigoso, né? Pode ser muito perigoso aí, ainda mais nos Caribe, ainda mais depois que eu assisti esse documentário, tá? Como que chama o documentário mesmo? Pra eu deixar uma referência aqui, que eu sempre gosto de deixar uma referência pra vocês no Perrengues na Gringa. Amy Bradley is Missing, o desaparecimento de Amy Bradley. A menina sumiu em Curaçao. Medo. Bom, gente, o que a gente pode tirar desse relato de aprendizado? Não viajem em Mercúrio retrógrado, presta atenção nas datas, né, das viagens de vocês, pelo amor de Já. Isso aí vale muito pra mim e pro Léo aqui em casa. Quando a gente vai marcar passagem aérea, é bizarro a tensão que rola. Porque até mesmo quando o Léo tem que marcar, tipo, um bocado do trabalho dele, assim, fazer a reserva, ele me liga. E a gente fica, tipo, confirmando 7 vezes as datas. Porque eu morro de medo de, tipo, combinar umas férias, ele pedir férias, e aí, de repente, a gente comprou passagem pra 2028 e não pra esse ano. Porque é um negócio que eu super faria, entendeu? Então, graças a Deus, tem uma pessoa que entende a seriedade aqui em casa da gente fazer as coisas com um jeitinho, bastante atenção. Então é isso, gente. Presta atenção. Levem visto americano, né? A gente tem que pensar nas possibilidades de conseguir sair do país por outros meios. E é isso, eu acho que ele fez a melhor das opções, assim, no sentido de não gastar dinheiro mesmo, paciência, explicar pra família que não vai rolar passar o Natal lá. E, gente, tipo, eu já passei tantos natais sozinhas, eu acho que eu não tenho tanta empatia, tipo, quanto eu gostaria de ter, de tipo, ai, nossa, uma super tragédia passar Natal longe da família, porque pra mim realmente não é. Tipo, zero um problema, assim. Mas eu entendo, né, que é uma data especial, as pessoas pedem férias, a família se reúne e... triste. Mas enfim, eu gostei da Maria, viu? Eu acho que a Maria Free Spirit, alma livre. Fiquei pensando, nossa, como será que tá a vida dela hoje, né? Uma pessoa bem descoladona. E também, né, gente? Peguem um contato aí das pessoas que vocês se conectam nas viagens, a não ser que você não goste e ache a pessoa muito bizarra. Mas pelo que eu entendi no relato dele, apesar dela ter tido esses, né, costumes um tanto quanto estranhos, que a gente não sabe se ela tava tentando seduzir ele ou se era só o jeitão dela, às vezes eles se tornaram amigos reais, sabe? Uma pessoa legal pra você ter se conectado. Fica aí, né, o pensamento pra vocês. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato. Se vocês tiverem um relato legal aí de perrengue pra me contar, pode ser em aeroporto, pode ser em intercâmbio, pode ser de dates malucos e surreais, que eu tô adorando receber esses também. Me manda aqui embaixo no meconteseuperrengue@gmail.com. Não esqueçam de deixar o like, um comentário. E eu vou ficando por aqui. Se você quer assistir mais perrengues como esse, hoje a gente já acumulou 18 perrengues. Já dá pra maratonar, vai? Então aproveita e já dá uma olhada lá na playlist de Perrengues na Gringa e vê os relatos que você ainda não assistiu. E boa maratona! É isso, um beijo e até a próxima!